Olá, sejam bem-vindos ao canal da Psicografia. Eu me chamo Nancy Souza. Estou começando esse projeto hoje para vocês que estão aí do outro lado, que conheceram o meu canal, que estão se preparando para conhecer a doutrina espírita. Para você que já conhece, através de um familiar, através dos pais, através de um amigo, ou que já ouviu falar. Esse, esse momento agora, eu aproveito para me apresentar para vocês para esse novo trabalho de evangelização de jovens. Por que jovens? Porque eu escolhi uma faixa etária aqui, como diz o livro que eu vou trazer as informações para vocês, entre 13 a 15 e 16 anos. Então, são jovens. E estamos começando aqui no meu canal, o canal da Psicografia, essa evangelização de jovens. Eu gostaria de falar também que seria também aí para jovens e adultos, né? Então, eu me chamo Nancy Souza, sou a fundadora do canal da Psicografia e o meu trabalho hoje é com a psicografia, mas eu já atuei na parte mediúnica durante muitos anos, utilizando outras aptidões, onde eu fiz um trabalho maravilhoso na casa espírita, né? Então, chegou um momento, depois que eu fiz a minha formação, depois que eu fiz todo o meu a minha formação na casa espírita com conhecimento daquilo que eu necessitava, né, para trabalhar como médium, eu passei depois de 3 anos, são 3 anos e meio, mas os 3 anos e meio está incluso a educação da mediunidade. Quando chegou o momento da educação da mediunidade, eu já sabia, né, que era portadora de várias aptidões mediúnicas e, na verdade, a mediunidade de psicografia, ela sempre se sobressaiu, né? Ao mesmo tempo, eu fui aproveitando essa oportunidade, né? E trabalhei por lá durante 10 anos, mas como médium psicofônica. Eu escrevia, psicografava, mas era pouca coisa. Por quê? Porque na época eu não podia psicografar muita coisa, porque geralmente nas casas espíritas tem uma certa limitação, você pode escrever lá só uma mensagenzinha edificante, ler no final dos trabalhos. E o que eu sentia necessidade e vontade de fazer era de escrever bastante, né? Isso incomodava muito, deu muito problema para mim, mas foi resolvido e graças a Deus eu estou aqui hoje. Hoje eu faço um trabalho, né, independente, meu trabalho é todo preparado aqui de forma virtual, né? É, aqui no meu canal. Ora, acontece também algumas chamadas, eu faço algumas lives no Facebook, no Instagram, mas o meu trabalho hoje é totalmente online, né, aqui no meu canal no YouTube. Tanto os evangelhos como as cartas consoladoras que eu escrevo, né? Quando eu recebo na minha sintonia, eu escrevo as cartas para os irmãos que solicitam, né, no meu canal, aí nas minhas redes sociais, que acompanham os meus trabalhos, mas lembrando que o telefone toca de lá para cá, como falava Chico Xavier, então assim que eu escuto, né, quando a equipe me leva para o mundo espiritual para ouvir o relato de um espírito, eu aproveito e é, aproveito e escrevo a carta, né, desse irmão que ditou, que deixou na minha sintonia, junto com a equipe espiritual. Eu tenho um horário estabelecido, aonde eu tiro esse horário para fazer o meu trabalho com a espiritualidade, porque ele não é feito toda hora, todo momento, não. Então, tem um horário estabelecido. E hoje eu tirei, olha, nós vamos estudar um pouco sobre esse livro aqui, né? É um livro maravilhoso para a questão da evangelização de adultos, de jovens e adultos, né? Eu estou incluindo adultos, justamente pelo fato do conteúdo aqui. Depois que eu li o conteúdo, eu percebi que daria para incluir os adultos também. E vai servir para os pais, para as mães, para os familiares estudarem junto com seus filhos, né? Tirar um tempinho aí para assistir com eles, até mesmo de repente você tira suas dúvidas. E se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar uma mensagem, né? Aí no box de informação desse vídeo eu vou deixar
todas as minhas redes sociais, o meu telefone, o meu e-mail. Você pode entrar em contato comigo para fazer perguntas, para saber sobre o livro, para saber quais os dias, né, que a gente vai estar postando os vídeos para vocês assistirem. E eu gostaria de me interagir com vocês. Lembrando que agora, por último, aqui na minha biblioteca, né, que vocês estão vendo aqui a minha mini biblioteca, também tem o meu livro Carteira do Amor, que conta a minha história, a minha autobiografia, que foi lançada agora em 2022. Então, para vocês conhecerem também um pouquinho da minha história, através da psicografia, surgiu essa oportunidade, e não somente esse livro, já tem outros aí sendo preparados. Mas o mais importante nesse momento é esse daqui, o Autobiografia. Então, a Nancy, né? A Nancy Carteira do Amor, né? Carteira do Amor quer dizer, né, que essas mãos aqui escrevem cartas para consolar muitos corações. Então vamos lá. Gostaria de agradecer a todos vocês que vêm solicitando aí na minha página, algumas mães, Nancy, por que você não faz uma evangelização para crianças, jovens, adultos, etc. Mas aí eu quis pegar essa faixa etária, porque a gente pega a juventude, né? E o adulto ali já entrando na fase adulta e vai ajudar todo mundo também, tá bom? Então vamos começar com uma prece, né? Eu me apresentei, mostrei para vocês o meu trabalho e vamos agora fazer uma prece para agradecer, né? E também convidar, agradecer por esse momento agora e convidar os benfeitores espirituais. Vamos convidar a Irmã Sheila. Eu convidei a Irmã Sheila para que a Irmã Sheila seja a nossa madrinha, tá? A nossa madrinha para nos ajudar aqui, né? Com as suas flores, com as suas essências, a nos intuir e trazer mensagens para ler para vocês. Apesar das mensagens que já tem aqui no livro, mas depois eu posso estar escrevendo algumas coisas de Irmã Sheila, porque ela é uma das protetoras dos jovens, das crianças, principalmente aqueles que estão fazendo a evangelização. Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, neste momento de paz, de sossego em nossa mente, em nosso coração, eu convido Irmã Sheila, Jerônimo, Doutor Inácio, toda a equipe espiritual para que esteja conosco nesse momento e que essa reflexão de hoje seja a primeira de muitas na nossa aula inaugural, para que esses irmãos busquem aceitar um pouquinho do Evangelho do Cristo e do Espiritismo que vamos estudar. Que Deus nos proteja e que Deus nos abençoe com os espíritos abnegados a nos intuir, nos ajudar nesse momento de prece, de fé e de estudo para aprimorarmos os nossos conhecimentos. Que Deus nos proteja. Muito obrigada mais uma vez. Nesse momento, eu vou começar aqui, né, sobre o livro que a gente vai estudar, e a nossa primeira aula, essa aula inaugural, a gente vai falar um pouco sobre o Espiritismo. Não podemos falar sobre o Espiritismo sem antes elevarmos nossos pensamentos a Deus, que sempre envia seus mensageiros para auxiliar o progresso da humanidade, o que acabamos de fazer agora. Assim, através de revelações, manda os sinais ao povo da época para despertar sua consciência para a vida espiritual e ascensão do espírito. Nesse momento aqui, quando eu convidei a Irmã Sheila, né, para nos ajudar, olha aí, a gente já lendo a primeira mensagem, e que Jesus envia os seus espíritos para nos intuir, nos ajudar. É isso que a gente precisa convidar o nosso mentor espiritual, o anjo amigo, para estar conosco. E aqui nós vamos começar aqui no título da primeira lição, em que o Espiritismo acredita. Por quê? Porque cada etapa nós temos uma lição nesse livro. E aí essa lição a gente vai trazendo, né, tudo aquilo que a gente aprendeu para ajudar vocês aí do outro lado. A primeira revelação foi trazida por Moisés através dos 10 mandamentos. Recebidos no Monte Sinai, Moisés revela aos homens a existência de um único Deus, poderoso e soberano, que orienta todo o universo. Trouxe a base da justiça. Como o povo da época era pouco evoluído, apegado às coisas materiais, Moisés trouxe um Deus cruel e vingativo, para que houvesse uma conscientização do povo para a vida espiritual. Lembrando que nós estamos estudando um pouquinho aqui, conhecendo o Espiritismo, e a gente vai falar um pouco sobre as revelações. São a primeira, a segunda e a terceira revelação.
A primeira foi Moisés, a segunda foi Jesus e a terceira foi o Espiritismo com Allan Kardec. Mas a gente vai esclarecer cada uma delas, tá? A segunda revelação surgiu com Jesus, trazendo aos homens o grande poder e efeito do amor para o progresso e evolução dos homens. Ensina e exemplifica a importância da caridade e da fraternidade. Jesus nos mostrou um Deus amoroso, justo e benevolente para com seus filhos. Um Deus que, através das suas leis douradoras e imutáveis, intenciona desenvolver a capacidade de todos os homens para a ascensão espiritual. Jesus não destrói as leis recebidas por Moisés, mediunicamente, mas ensina o seu cumprimento, orientando o povo para um entendimento amoroso dos grandes preceitos divinos. Esclarece que, nos 10 mandamentos, está implícito o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus revela aos homens a existência da vida futura, trazendo o seu evangelho como fonte construtora das imperfeições da alma. Jesus, porém, tinha mais ensinamentos para trazer ao povo, mas devido à precariedade de compreensão de estado evolutivo dos homens, promete enviar futuramente um Consolador, que iria esclarecer e complementar seus ensinos, numa época em que os homens estariam mais aptos ao recebimento das grandes mensagens divinas. Um Consolador, porque previu o sofrimento dos homens no caminho para o seu desenvolvimento. Veja bem, o quanto Deus nos ama. Ele manda Moisés, primeiro, para a primeira revelação. Segundo, Jesus. Jesus, após fazer tanto bem a tantas pessoas, ele promete um Consolador. E aí você me diz, Nancy, e o que significa tudo isso? A gente vai agora esclarecer com a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita chega e esclarece tudo isso que a gente está estudando. E aqui, na terceira revelação, surge com o Espiritismo, que é o Consolador prometido, preparando os homens para o futuro da vida espiritual. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, ou seja, aquele que estudou, organizou e comprovou os fenômenos espíritas com o auxílio de uma pleiade de médiuns e espíritos, ou seja, um conjunto de espíritos fornecendo as informações necessárias para seu estudo tão abrangente da doutrina espírita. Surge, então, o primeiro livro da codificação espírita em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. Veja bem, Allan Kardec recebe tudo isso aqui na Terra, vai se preparar, recebendo aquela quantidade de informações dos espíritos benfeitores, né? E daí ele vai juntar tudo isso, todas as informações recebidas pelos espíritos de luz, para juntar no primeiro livro da codificação, que foi o Livro dos Espíritos, né? Que eu vou pegar aqui o Livro dos Espíritos para mostrar para vocês. Tá aqui o Livro dos Espíritos. Se vocês não tiverem o livro em casa, pede para o papai, para a mamãe, para um parente, um amigo, porque tem os livros, né, da codificação específico para jovens, para adulto, é o mesmo livro. Então, não esqueça também de aproveitar junto com os pais, começar a ajudar a preparar o evangelho no lar, porque é no lar, no nosso evangelho, que a gente vai aprendendo, né? Quando você sente esses impulsos da mediunidade, no Evangelho no Lar, você vai compreendendo com aquelas lições. Então, vamos continuar aqui com a nossa leitura, porque eu achei interessante, porque é uma introdução. E essa introdução, ela traz um esclarecimento para você que está chegando agora, para você que ainda não estudou sobre o Espiritismo e para você que vai ser um simpatizante aí para poder buscar, né, nas obras de Allan Kardec, a forma e a maneira de você estudar nas horas que você determinar
que não vier interferir, né, nas suas aulas, na sua escola, lá nos seus estudos, né? Então você vai tirar uma hora aí. Da mesma maneira, você vai fazer com o vídeo. No dia que aquele vídeo estiver preparado, você vai se preparar para assistir o vídeo, né? Porque vai estar aí na plataforma, no meu canal, no YouTube, e você vai assistir a hora que você tiver condições, tá bom? Como podemos estabelecer a diferença entre espiritismo e espiritualismo? Primeiro, espiritualismo, termo que tem um sentido espiritual oposto ao materialismo, que não enxerga nada além da matéria. Os espiritualistas acreditam na existência de algo que ultrapassa a matéria, mas não significa que elas acreditem nos espíritos e em suas manifestações. Agora vamos falar um pouco sobre o espiritismo. O espiritismo acredita na existência de algo que ultrapassa a matéria e na existência dos espíritos e em suas manifestações, tá? Nós vamos chegar lá onde a gente vai mostrar para vocês, esclarecendo que o espírito é eterno, né? A imortalidade da alma existe quando você deixa a terra. Então, eu não quero chegar nesse momento agora, porque nós vamos ter uma aula sobre isso, tá bom? Os espíritos, portanto, aceitam a comunicação entre os mundos visível e invisível. O que eu faço aqui na minha casa e o que eu fiz no centro, né? Lá na casa espírita. Quando eu me preparava, né, assistindo às aulas, depois eu eduquei a mediunidade, depois eu fui ser uma intermediária para receber as instruções dos espíritos para colocar no papel as impressões daquilo que eu recebia, que eram as vozes dos céus, materializando por meio de uma carta consoladora. Os termos espiritismo e espírita foram criados por Kardec para não haver confusão entre outras religiões, que também aceitam algo além da matéria. Mas, embora existindo esta crença, não possuem os mesmos princípios básicos da doutrina espírita. Então, Allan Kardec tinha todo o cuidado, porque na verdade ele estava sendo assessorado pelo Espírito Verdade, entendeu? Ele era assessorado pelos espíritos de luz, amando de Deus, de Jesus. E daí, o que acontece nesse momento? Nesse momento, você vai entendendo o quanto Deus é bom, o quanto Ele nos assiste, o quanto Ele nos ajuda e nos fortalece para entender tudo no seu tempo e hora programada. Quais são os princípios básicos do Espiritismo? Primeiro, Deus único, Criador do universo. Comunicabilidade através da mediunidade entre os dois planos, mundo visível, espíritos encarnados, e mundo invisível, espíritos desencarnados. Esse trabalho que a gente faz, essa comunicabilidade entre a Terra e o céu, ou seja, entre o mundo físico, aqui na Terra, e o extrafísico, mundo espiritual, por meio de um médium evangelizado, preparado para trazer as instruções. Terceiro, evolução. O ponto de partida de todos os espíritos é o mesmo. Foram criados simples e ignorantes, mas propensos à evolução. O adiantamento ou retardamento do processo evolutivo de cada espírito está ligado ao seu livre-arbítrio. Não existem criaturas privilegiadas. Ou seja, aqui na Terra você está passando por mais uma existência e você pode escolher aquilo que você deseja ou não fazer. Você tem o livre-arbítrio e não existe, como ele fala, que além do livre-arbítrio que você tem para resolver aquilo que você deseja, praticar os atos que você deseja e sem nenhum privilégio, tá? Quarto, pluralidade das existências. A alma sobrevive ao corpo. Várias existências são necessárias para o aperfeiçoamento do espírito. A reencarnação possibilita o duplo progresso intelectual e moral. Em toda e qualquer que seja a existência, você precisa melhorar, evoluir, crescer. Você não estaciona, tá? Quinto, pluralidade dos mundos. A reencarnação ocorre em mundos mais avançados ou mais atrasados, dependendo da condição do espírito. Sexto, lei de causa e efeito. Os bloqueios, as faltas cometidas em vidas passadas retornam à vida presente para que haja reparação e reformulação de atitudes e atos mais elevados.
errou naquela existência, você está nesta vida hoje, nessa atual existência, corrigindo erros do passado, fazendo novas provas, se acertando na vida, né? Digamos que seja isso. E aqui vamos contar uma historinha bem rapidinha que está aqui no livro. Um jovem de 18 anos sofria de uma doença cardíaca, que foi declarada incurável. O médico havia dito: pode morrer dentro de 8 dias ou de 8 anos, mas não passará disso. O jovem ficou sabendo e logo abandonou os estudos, entregando-se aos excessos de toda a espécie. Quando lhe mostravam quando essa vida era perniciosa para a sua situação, ele respondia: que importa, desde que tenho apenas 2 anos de vida, de que valeria cansar a mente? Gozo o tempo que me resta e quero me divertir até o fim. Mas, se o jovem fosse espírita, responderia: veja bem, a morte só destruirá o meu corpo, que abandonarei como uma roupa usada. Mas meu espírito continuará a viver. Eu serei, numa vida futura, o que fizer de mim mesmo nesta vida. É do meu interesse aproveitar o pouco tempo que me resta, evitando tudo o que pudesse diminuir minhas forças. Veja bem, no momento que ele diz: a morte só destruirá o meu corpo, que abandonarei como uma roupa usada. No momento que você desencarna, o seu espírito vai para o mundo espiritual, você vai receber o amparo, o acolhimento, vai ser encaminhado para um hospital, para uma colônia, um local para você descansar, como ele diz aqui. É do meu interesse aproveitar o pouco tempo, porque ele achava, disseram que ele ia morrer, eu vou me aproveitar. Né? Se eu vou morrer amanhã, hoje eu quero fazer tudo hoje. E se amanhã, quando ele acordasse, ele percebesse que ainda não era o dia da morte dele? Né? Então, se ele fosse espírita, ele ia entender que quem morre é o corpo, o espírito é vivo. Porém, é claro, a saudade, a dor de quem fica e quem parte também precisa se adaptar. Então, mais na frente, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, né, do retorno ao mundo espiritual. Então, nós vamos aqui fazer umas perguntinhas que está aqui digamos que seja um pinga-fogo, né? Estudamos, porque, na verdade, eu escolhi fazer esse trabalho nesse livro porque ele tem a introdução, o desenvolvimento e o pinga-fogo, que são as perguntas interessantes para que a gente esclareça aqui para vocês. Qual a diferença básica entre espiritismo e espiritualismo? Porque depois que eu li, você vai, mas qual é a diferença disso? E como é que você ia esclarecer, talvez você não tenha o livro, né? Eu escolhi esse livro, porque eu já tinha recebido esses livros de doação, então aproveitei para montar esse estudo para que a gente estudasse junto. Então, qual a diferença básica entre o espiritismo e o espiritualismo? Resposta: tanto o espiritismo como o espiritualismo acreditam na existência de algo, além do corpo físico, ou seja, do espírito. Porém, não significa que o espiritualismo aceite a existência dos espíritos e de suas manifestações, que fazem parte dos princípios do espiritismo ou doutrina espírita. Tem essa diferença, né? Às vezes pode ser que eles não acreditem, mas existe essa possibilidade. Próxima pergunta: você considera que uma existência corpórea é suficiente para que haja evolução? Então, veja bem, será que nessa vida eu estou evoluindo o suficiente, né? Resposta: não. Os espíritos são criados simples e ignorantes. O caminho da aprendizagem é longo. A passagem por muitas experiências, até mesmo lições repetidas, para que haja assimilação dos grandes ensinamentos que levam às conquistas espirituais. Viu aí? Então, ao longo do tempo a gente vai evoluindo, vai crescendo, vai melhorando, mas numa existência não é suficiente para a gente resolver todas as nossas pendências, digamos assim, né? O que dizer de pluralidade das existências? O que significa isso, né? Como uma existência não é possível para a ascensão espiritual, precisamos de várias encarnações para repararmos as nossas faltas anteriores, aprendermos as lições necessárias, assim reencarnamos no mundo mais ou menos adiantado, de acordo com o nosso grau evolutivo. Eu reencarnei, vim para a Terra, busquei melhorar, evoluir, melhorei.
Mas ao chegar ao mundo espiritual, né, eu percebo que eu preciso evoluir um pouco mais para ir para mundos mais felizes. De acordo, o bem ou o mal praticado aqui na Terra vai ser a qualidade da minha morada. E naquele momento eu percebo, né, depois de esclarecido, que eu preciso voltar mais algumas vezes para evoluir, né? E ao chegar ao mundo espiritual, numa outra existência, eu vou percebendo que eu estava bem melhor agora do que antes, quando eu não aceitava, né, aquele momento, tá bom? Então vamos lá. A lâmpada quase cai, gente. Porque existem diferentes graus evolutivos entre os espíritos. Qual a diferença entre essa questão dos graus evolutivos, né? Lá no mundo espiritual dos espíritos. Olha a resposta. Todos os espíritos foram criados iguais, caminhando para a evolução. Porém, alguns evoluem mais que outros, né? Se esforçam mais que outros, né? Tem essa consciência de que precisa melhorar. E melhorando, ele precisa evoluir. E aqui ele continua. Cada espírito tem o seu livre-arbítrio, sendo responsável pela direção escolhida. Por isso, alguns espíritos conquistam degraus mais evoluídos, né? Então, nesse momento aqui, a gente vai observando o quanto nós precisamos estudar um pouquinho mais. E por isso eu estou trazendo aqui essa reflexão bem detalhada para vocês. Depois vocês vão me mandar uma mensagem se vocês gostaram aí do vídeo, o que vocês gostariam, né? Que assunto vocês gostariam que falasse, se tá bom desse jeito, se essas introduções desses livros que eu recebi, né? Se é isso que vocês querem de verdade. E aqui, por que o Espiritismo é o Consolador prometido? Uma última pergunta, né? Para o nosso pinga-fogo aqui. Veja a resposta. Porque a doutrina espírita oferece-nos os subsídios necessários para diminuir nossos sofrimentos perante as faltas cometidas, a esperança de uma vida futura, um sentido para os nossos sofrimentos e subsídios para reformularmos nossos pensamentos e atitudes. Então, nesse momento aqui, a gente vai fazer uma reflexão bem rápida, aonde a gente vai lembrar, meu Deus, por que são tantas coisas que acontecem na nossa vida e a gente não entende bem? Então, para a gente entender bem, nós vamos lembrar que todos os livros, em todos eles, a gente tem histórias. E essas histórias, né, são maravilhosas porque elas servem de introdução. E essas introduções, elas trazem um conhecimento importantíssimo para todos nós. E igual aquela história que eu contei lá no começo, né? Aquela história que eu contei lá no começo, bem interessante. E eu vou estar trazendo para vocês outras histórias para que não fique assim repetido, né? Então, eu agradeço a todos vocês. Deixo um abraço fraterno aqui de toda a equipe espiritual, né? De todos esses irmãos abnegados que vieram estar conosco. E estou muito feliz em abrir esse espaço para os jovens para trazer essa reflexão. Vamos trazendo devagar as histórias, eu vou estar separando aqui essas histórias para contar para vocês, falando um pouco sobre o Espiritismo, tá? Então, muito obrigado pela sua atenção e carinho. Fiquem na paz do Mestre Jesus e convide os amigos para assistir os vídeos com vocês. Que Deus nos proteja.